Dezembro é um mês de muita chuva e, infelizmente, de muitos acidentes também, que muitas vezes são responsáveis pelo assunto de agora no programa, que são os traumatismos cranianos. 500 mil brasileiros são internados por ano vítimas de traumatismo craniano. Cerca de 100 mil pessoas morrem no decorrer de horas, poucas horas, e outras 90 mil desenvolvem perda irreversível de alguma função neurológica. Para explicar, vocês já viram aqui ao meu lado o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira, médico lá de São Paulo, da Beneficência Portuguesa, lá do Sírio-Libanês, que está aqui. Pegou chuva no caminho, doutor? Não, foi tranquilo. Só agora começou, né? Só agora veio com o seu xará, o Júlio? Júlio também. Júlio me contou. Hoje eu vou buscar o Júlio. Ele gosta de você. Oi, Júlio? Todos gostam de você. Ah, eu também gosto muito deles, viu? Que são os motoristas que me trazem também pra cá, me levam pra lá. E a gente vai no bate-papo, porque aí vem mais rápido, né? Com certeza. Bom, doutor Júlio Pereira, traumatismo, estrada com chuva é um perigo. Os acidentes de carro ainda são os grandes causadores de traumatismo? Sem dúvida nenhuma. O que é que acontece, Claudete? O trauma é a principal causa de morte até os 40 anos de idade. Nossa. Então, até chegar essa faixa etária, então a grande maioria da população, o grande risco que tem é o do trauma. E tem duas coisas, a informação do que acontece, porque mata tanto, né? Teve o caso agora em evidência do Gugu. Sim. E outros casos que a gente perde pessoas que estão no máximo da produtividade. Sim. Então, tem a informação para entender o que acontece no cérebro e outro, muitos evitáveis. Isso é o que mais dói no acidente. Ah, isso é. Então vamos falar agora, o doutor vai mostrar pra gente, primeiro falar das principais causas. Pode ir, doutor. Perfeito. Júlio. E nós tivemos, assim, muitos comentários na morte do querido Gugu, dizendo, poxa, mas tem gente que cai do 5º andar e não morre. E ele, de uma altura de 4 metros, né, teve um traumatismo. E você disse que muitos podem ser evitados. Agora, depende do tombo, a lesão que vai provocar e não do tamanho do tombo? Isso mesmo. A gente chama do mecanismo do trauma. Então, a velocidade é um dos fatores mais importantes. Então, no caso, né, do movimento durante o trauma, o que é que acontece? Então, de um modo geral, há um chacoalhão. O crânio fica parado e o cérebro movimenta. E há um contato do cérebro com o osso. Então, uma das principais coisas quando a gente fala do mecanismo do trauma é o que aconteceu. Se foi num acidente de carro, mecanismo muito rápido, a velocidade muito rápida, às vezes choca carro contra carro, então você soma as velocidades. Quando é uma queda, como é o caso do Gugu, onde bateu, como bateu, e no caso dele e outros, é estranho às vezes o fato de não ter nada para proteger. Então, às vezes a pessoa tem uma primeira pancada que deixa ela inconsciente e depois bate direto. E onde bateu? Essa região aqui, Claudete, que a gente chama região temporal, não sei como é aqui em São Paulo, mas na Bahia chamava de fonte, né? Uma fonte, pancada. Aqui também é a mesma coisa, que é o termo quando leigo, o bebê né? é recém-nascido, falava, cuidado com a fonte da criança. Perfeito, isso. Há uma lógica nisso, porque nessa região daqui, nessa região temporal, é um dos locais que o osso é mais frágil. Aqui? Isso, onde geralmente chama uma fonte. Então, se você tem uma pancada aqui nessa região, tem uma artéria meningea que a gente chama, o osso frágil, às vezes tem um sangramento que a pessoa morre quase instantaneamente. Nossa, porque isso sangra, comprime o cérebro e dá um problema maior. Quer dizer, pode cair, pelo que eu entendi, de mais alto ou o tombo ser maior, mas bater aqui e não morrer e bater aqui e morrer. Tem um outro, a próxima ilustração, ela ilustra bem pra gente isso, que é justamente isso. O que aconteceu lá depois da pancada? Então, a gente deu exemplo que às vezes tem a fratura com sangramento, que é no caso disso, nessa região da fronte. Nas outras também pode acontecer, mas essa é mais grave. Pode ter um hematoma que a gente chama subdural, isso é muito forte no idoso, né? Eu sei que seu público grande tem muito pessoas da terceira idade, né? Sim. E hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, o coração, a medicina evoluiu muito e às vezes a pessoa tem uma idade mais avançada, o cérebro atrofia naturalmente e às vezes ele escorrega num tapetinho, uma coisa simples. É muito comum no idoso a gente ter hematoma subdural. Quer dizer, você diz o cérebro também diminui de tamanho? Diminui, tem uma atrofia que é isso, doutora? cerebral. Até o cérebro atrofia? Então quer dizer, ele fica meio solto na cachola? É isso mesmo, há uma distância maior entre o crânio, porque o crânio não diminui, e o cérebro. Então você tem muitas coisas que a gente chama de veia-ponte, que liga o cérebro à meninge, e com esse impacto, às vezes mínimo no idoso, a gente vê esses hematomas subdurais. E o idoso tem um detalhe. Então é bom o idoso não ficar balançando muito a cabecinha não, né? Mas principalmente pancada, mas às vezes eles não contam. Às vezes moram sozinhos, mas querem independência e não contam. Às vezes tem uma pancada e a família chega no pronto-socorro sem saber que teve um trauma, e quando você faz a tomografia, tá lá o hematoma. Não, e o doutor Júlio falou, e é verdade, tapetinho. Você tem que abolir tapetinho da tua casa, você tem que colocar corrimão e proteção nas escadas. O tempo passa rápido e às vezes você não vê passar e acha
acha que tem toda a agilidade do passado, porque a gente não vê tempo passar, e já não tem. Uma breve tontura ali bastou para cair, né, doutor? Isso. Eu costumo dizer que a mesma coisa quando a gente vai ter filho, não muda a casa inteira e fica com cuidado. A partir do momento que você chega acima dos 70 anos de idade, você tem que pensar o que pode acontecer aqui. Então, abolir tapetinho, ver cuidar do banheiro, tudo isso. O que você falava, o triste é saber que muitos traumatismos acontecem por causas que podem ser evitadas. Por exemplo, eu conheci, até comentei com você na época, indo num hospital em São Paulo, pessoas jovens, mulheres que estavam lá em estado vegetativo por traumatismo, porque caíram da escada limpando a casa. Essas escadinhas de 2 andares, de 3 andares maiores, né? Porque às vezes o teu pé já tá meio liso, escorregadio, e existem muitos casos de tombo de escada. Muito comum, Claudete. E nos autoimpactos, o último hematoma, para eu voltar para aí, é o hematoma intracerebral, que às vezes o impacto é tão grande, tanto nessa região frontal como temporal, tem umas ranhuras no cérebro e às vezes isso causa um sangramento. Então, são essas principais localizações. Então, pode vir. Agora, doutor, o socorro imediato num traumatismo, num tombo, porque até então a pessoa não sabe, né, que o outro sofreu um traumatismo, ele é fundamental. É o mais importante. A gente chama a Gold Hour, que é a hora de ouro entre ter o acidente e tomar o socorro. Qual grande dificuldade? Como queda de altura e outros. Não dá para ninguém atender e sair levando para o hospital. Então, tem que ligar para o serviço de emergência. O Brasil é referência no mundo. Ele faz esse atendimento, a gente tem todo o protocolo para imobilizar o pescoço, senão a gente tem um risco que a gente chama dano secundário. O que é o dano secundário? Você querendo ajudar o paciente, aí tem uma fratura, tem uma coisa dessa e pode agravar mais ainda a lesão. Por isso que tem que ligar. É líder em organização, porque o Brasil organização, é muito mas não atende rápido assim não, né, o SUS? Está melhorando. Está melhorando? Outro dia eu vi que demorou 2 horas para socorrer, meu Deus do céu. Tanto que eu falo, às vezes a gente critica o SUS, né? Eu e você temos plano de saúde, organizar, mas assim, na hora que você tem um socorro, o SUS que atende, todo mundo. Todo mundo. Independente. Independente de ter plano, de não ter plano. Então, vamos desejar aí que essa saúde que anda tão doente no Brasil em 2020, né, com essa reforma que foi feita, melhore, que melhorem as condições de médicos que trabalham lá, das ambulâncias que atendem, porque o socorro é fundamental. Agora, uma coisa que o doutor falou, eu vou pedir para ele explicar. O cérebro menor, quando você envelhece, ele vai diminuindo, só que isso não diminui, a cabeça não diminui. Então, se diminuir aqui, ele fica mais solto mesmo. Isso mesmo. Duas situações, a idade e outra situação que tem o alcoolismo. Quem é ativista, quem bebe muito, tem uma atrofia precoce do cérebro. Que isso? Então, por isso que a gente vê muito pacientes que bebem muito, você tem uma atrofia e tem uma incidência maior de hematoma subdural. São as duas situações que se destacam. E sabe-se porque o álcool diminui o cérebro, o tamanho dele? Sim, sim. Várias. A gente sabe que o álcool ele atinge, né? A região do equilíbrio, a região frontal também, que dá essa sensação de bem-estar. Então, esses estímulos, no longo prazo, fazendo uso crônico, óbvio que de forma excessiva, pode causar esse dano. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente faz umas besteiras sem pensar. Né? No caso do Gugu, todo mundo comentou, mas por que também, com tanto dinheiro, foi lá subir para trocar o filtro do ar? É tua casa, você tem prazer em fazer a tua casa. Não é porque o cara é artista, ele deixa de ser dono de casa, deixa de ser pai, deixa de ser marido, deixa de querer receber os amigos, de fazer algum serviço e se sentir útil em casa. Começa por aí. Mas até onde eu sei, parece que ele tinha a recomendação de não andar por um lado, andar só pelo outro, porque um lado era gesso, o outro não, na hora de trocar um filtro. É que a gente está fazendo muita coisa no automático. Aliás, doutor, eu queria fazer uma pergunta. Como é que o cérebro funciona nessa coisa do automático que eu estou dizendo? Você faz as coisas sem pensar. Às vezes você dirige do seu trabalho até a sua casa e mal lembra o caminho que tomou para chegar lá. Por quê? O que é isso no cérebro da gente? O que está acontecendo muito hoje é que a gente tem multitarefas, né? Então a gente faz muitas coisas. Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa pensando em outras, né? Então, e como que o cérebro consegue fazer isso? É porque justamente é quase o mecanismo que ele tem no momento que a gente chama, né, do estresse, do burnout, né? São situações que às vezes pessoas como você e outros, né, que têm múltiplas tarefas, eles estão o tempo inteiro pensando. Fazendo uma coisa, mas às vezes pensando na outra. Mas eu costumo dizer o seguinte, você deu exemplo, né?
toda vez que tem um acidente, tem um cenário do acidente, que a família sofre muito. Porque nunca é simples, né? Nunca é assim, ele caiu porque... Sempre tem um motivo, e se, né? Por isso que o importante é o que a gente falou, prevenção. Da mesma forma que a gente fala com criança, que tem que estar o cenário todo, a gente fala com adulto. O carro, tem que usar o cinto, tem que ter carro com segurança, airbag, não a gente pode falar sabe, no celular, escrever. Não pode falar no celular. Jamais. Nós tivemos um colega de trabalho aqui que morreu na Dutra por isso. Ele estava respondendo uma mensagem. Agora, se falar já tira a tua atenção, o carro já não fica legal, imagine escrever. Isso eu acho terrível, né? Porque mata mesmo. E quando a gente chega no pronto-socorro é assustador, porque a família está sofrendo, sempre tem um motivo, né? E isso que faz as pessoas sofrerem, que dá a sensação, isso podia ser evitável. E lata, amassa, mas gente, morre, então tem que tomar cuidado. Vamos aí uma pergunta do nosso público, é a Neia. Oi, Neia. Olá, boa tarde. Pode aparecer inflamação no cérebro depois de ter caído e batido a cabeça há alguns meses já? Ela é de Tatuí, São Paulo. Excelente pergunta. Tem uma coisa que a gente chama síndrome pós-concussão. Não sei se você lembra, mas tem mais de um ano que a gente fez. Quem for lá no YouTube, na TV Aparecida, encontra, que é o quê? Você tem uma pancada, o seu cérebro tem pequenas alterações que nem mostram em ressonância e nada, mas você tem sintomas depois. Então tem paciente que fica com dificuldade de dormir, tem paciente que fica com transtorno de ansiedade, por causa do trauma, do local e da velocidade. É mais com acidentes de alto impacto. E tem jeito isso? Tem, às vezes precisa até dar medicação, ansiolíticos, antidepressivos, enquanto esse processo de melhora ou cicatrização do cérebro acontece. E o cérebro cicatriza e melhora determinada área? Melhora. A gente diz que no acidente acontece duas coisas. Tem a coisa física que eu estou explicando da síndrome pós-concussão e tem a psicológica. Porque você sofreu um acidente, você se vê perto da morte, né? Isso muda e geralmente os pacientes às vezes têm esse transtorno pós um acidente. Que às vezes pode se agravar. Parte psicológica. Psicológica também. Vamos ver a próxima. Luan Augusto. Oi, Claudete, doutora. Olá, Luan. O trauma encefálico é o mesmo que traumatismo craniano? Ele é de Capelinha, Minas Gerais. Obrigada pela participação, Luan. Ótima pergunta, a gente usa como sinônimo. Encéfalo é o cérebro, e tudo que compõe, e crânio é o osso. Só que dá para usar como sinônimo, né? Que a grande preocupação quando você bate é tanto o crânio como o encéfalo. É a mesma coisa? Isso, por isso que a gente usa o termo mais crânio encefálico, que é junto os dois. Agora, será que daria para mostrar, doutor, sai daí de dentro, esse cérebro? Sim. Quais são as áreas, né, afetadas? Por exemplo, o que a gente tem do lado direito e do lado esquerdo, que se eu bater pode afetar e pode me deixar com sequelas? A pessoa pode ficar em estado vegetativo? Pode sim. O grande problema que tem é a região frontal. Quem já viu alguém em acidente ou passou no pronto-socorro, viu um acidente grave, geralmente, quando é grave, tem sangramento, a pessoa muda um pouquinho o comportamento, então às vezes fica mais irritada, mais agressiva na fase inicial do trauma. A memória também pode ser afetada pela região temporal. A memória está de que lado? Na região temporal, bilateral. Tudo bilateral? Tudo bilateral. Como esses locais... Não sei se vai dar para focar aí, mas eles têm umas ranhuras. Olha lá, doutor, que dá para você mostrar melhor. Essa região aqui da base do crânio tem umas ranhuras. E aqui você vê que tem o assoalho da força média. Então, a pancada e o cérebro mexendo pode dar um sangramento aqui nessa região. Então, por isso que tanta memória como comportamento. Quando tem um coma, é porque muitas vezes o tronco encefálico ou outras regiões superiores dá uma lesão difusa, que às vezes a pessoa perde o despertar. Por isso que a gente fala, está em estado vegetativo. É o quê? Ela respira, então não é morte encefálica, o tronco encefálico está funcionando, as partes vitais, mas ela não tem o despertar. E quando é morte encefálica? Isso, morte encefálica é diferente. A morte encefálica é o quê? O cérebro, a pessoa respira? Ela não respira. O tronco deixou de funcionar. Ela respira pelo aparelho. O que está funcionando, então? É isso. Só por aparelho? Só por causa do aparelho. Por isso que é confusão para as pessoas. Você vai falar assim, como alguém está com o coração batendo, tudo isso, e o médico diz que morreu. A morte cefálica é difícil. Para uma mãe entender é muito difícil para uma mãe entender. Eu costumo dizer que é contraintuitivo, porque na nossa intuição, quando morre é que não respira. E o coração está batendo. Quando você vê o coração batendo e a pessoa no respirador, mas respirando, você fala, ela morreu mesmo? A medicina e a ciência, ela é muito categórica e já tem muitos estudos mostrando. E morreu mesmo? Morreu. Não há situação que nos protocolos que a gente usa no Brasil, e a maioria que usa no mundo, do Brasil é um dos mais conservadores, que faz teste, tem que ser 2 médicos, não ser da equipe de transplante, tem que ter exame, então é muita gente envolvida para fechar o protocolo. Deixa eu perguntar aqui para a Nina, dá tempo de fazer, Nina, se a respostinha for curtinha? Então vamos lá. Angélica, boa tarde, Santa Receita. Oi, Angélica. Pessoas que sofreram traumatismo craniano, elas podem se tornar epiléticas? É a principal complicação, uma das principais causas de epilepsia, é porque você teve um trauma, lesou o cérebro, aquela
aquela cicatriz fica um foco epiléptico. Então, e a pessoa pode não saber se a criança ter tomado um tombo da cama, por exemplo, quando criança, e mais tarde virar epilético? Pode às vezes a gente vê a imagem e encontra essa cicatriz. Poxa vida. Aí, ó, Salvador, Bahia, doutor, a tua terra. É o Fabiano. Oi, Santa Receita. Doutor, um trauma pode causar um AVC? Salvador, Bahia? Excelente pergunta, porque às vezes a pessoa passa mal e cai, e a família não sabe o que é que aconteceu. Então, às vezes, pode ter tido um AVC e aí caiu. Então, qual o seu recado final sobre traumatismo craniano, doutor? O mais importante é prevenção. Para o seu público, principalmente o idoso, olhe sua casa, veja o cuidado para evitar, porque acidente é sempre assim. Depois que ele acontece, a gente fica no e se. Então, a gente tem que prevenir. Então, chãos escorregadios, né? Escada. Lajotinha que escorrega, escada, banheiro, corrimão, principalmente. na escada, banheiro, colocar aquelas barras. Existem coisas que te protegem. É melhor prevenir. Com certeza. Muito melhor.